Bom, meus caros amigos do canal José Neumann Pinto, do YouTube, estamos com o cientista político Christian Lynch, editor da revista Insight Inteligência, professor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, e autor do livro, vários livros, entre os quais um que se chama Da Monarquia à Oligarquia. Estamos num momento em que é claro o embate entre o Judiciário e as Forças Armadas. É um embate moderno, contemporâneo, ou é um embate histórico, professor? Engraçado, né? A gente discute tão pouco sobre isso, mas, na verdade, é um embate muito antigo. De alguma maneira, a primeira burocracia que foi construída ou delineada como tal, em termos, digamos, weberianos, quer dizer, uma burocracia hierárquica, com cargos mais ou menos estáveis, que não era aquele negócio de ficar nomeando gente, desnomeando também, mandando embora. Quer dizer, com requisitos de inamovibilidade. A primeira burocracia que o Brasil teve assim foi o Exército. E logo depois, com a República, aparece o Judiciário. O Judiciário tinha tido um papel importante antes do Império, mas era um papel de... Não tinha incompatibilidade. O mesmo cara era senador, era juiz ou desembargador e era... Entendeu? Então, o que acontece? O Judiciário começa também no final do Império, no começo da República, a aparecer como burocracia. E os dois disputam, de certa forma, poder. Né? Então, o que acontece é que quando você tem a Do política tipo, político agora. poder do tipo quem manda mais, né? Exato, porque aí que está isso, exatamente. Porque no Império você tinha o poder moderador do imperador e você tinha duas interpretações diferentes do poder moderador. Tinha uma que era progressista e outra que era conservadora. A interpretação progressista, que era dos liberais, dizia que o rei reinava e não governava. Que o poder moderador era um poder para se exercer assim para resolver crise dos outros poderes, executivo com legislativo, né? Sobretudo. E a interpretação conservadora dizia que o imperador era o cara que garantia a unidade nacional, que tinha que tutelar a sociedade, que a sociedade brasileira era fraca, né? A sociedade brasileira não tinha espinha dorsal, tinha os perigos internos, tinha os perigos internos. Então, era um poder tutelar, na verdade. Né? E aí o que acontece? O exército entra na República dizendo que é herdeiro do poder moderador do Império, como um poder tutelar que mantém a unidade nacional, a segurança nacional, contra, inclusive, o perigo da politicagem. Já ouvi isso em algum lugar, né? Dos partidos que dividem a sociedade, né? Isso de um lado. E no outro, o judiciário era criado na República, por Rui Barbosa, um pouco para ser aquele que vai impedir o autoritarismo do poder executivo. Ora, quem comanda as Forças Armadas são o executivo, né? Então você tem uma rixa aí, os dois reivindicam serem sucessores do poder moderador. Quem manda mais. Mas vamos partir para uma coisa menos histórica e mais atual. Eu acho, professor, não sei se o senhor vai concordar comigo, que o motim de Natal tem uma novidade. É uma rebelião planejada nas celas, transmitida por celular, e a vítima são as instituições públicas e os cidadãos nas ruas. Segundo o decano do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o Roque Stadini, numa entrevista aqui para mim, não falta dinheiro para resolver o problema dos presídios. O que falta mesmo é gestão. O que é que o senhor acha? O senhor concorda comigo? Acha que houve essa mudança? Que a vítima passou a ser alvejada na rua, não mais dentro das prisões? Olha, eu acho que existe um problema. Desculpa ter que falar um pouco de história de novo, mas esse problema é muito antigo. Porque você criou na cabeça das pessoas o seguinte: a sociedade brasileira democratizou há muito pouco tempo. Quando eu falo democratizou, não é só começar a votar, é perceber uma certa igualdade entre as pessoas. A sociedade brasileira sempre foi muito hierárquica e muito estratificada. Então, prisão era coisa de pobre, de preto. Tá? Então, o que acontece? E prostituta. Pobre, preto e prostituta. Isso. Então, o que acontece? Tanto que tinha essa coisa de que o rico ia para a cadeia, porque era uma vergonha. Agora a sociedade brasileira democratizou. Agora o rico vai para a cadeia, o político rico vai para a cadeia e depois finge que não aconteceu nada, né? O Cabral está aí. Tem um pessoal aí. Espera aí, Lula está aí. Lula está aí. Mas nos Estados Unidos você tem uma coisa que é assim, é normal ir para a cadeia. A sociedade lá é mais democrática. Por que eu estou contando essa história? Porque a gente tem um histórico
de que as pessoas, quem vai para a cadeia não presta, não é gente feito a gente, somos gente fina, entendeu? Então, o presídio pode cair aos pedaços, você pode ter superlotação, você pode não ter condições de habitabilidade, pode ter uma alimentação péssima, É tudo entendeu? Então, bandido mesmo? então você não precisa dar dinheiro. Então, essa visão de que investir em cadeia é dinheiro a fundo perdido. O pessoal que está lá merece ser maltratado. Para além de estar preso, merece ser maltratado. O que acontece? Você não tem uma política penitenciária para valer. E o que acontece? A máfia, porque o nome é esse, né? A gente fala em facções, fala em milícia, mas o nome disso é máfia. A gente tem uma máfia que tem crescido no Brasil de forma constante, já há 30 anos, entendeu? E que controla presídio. A gente sabe perfeitamente, por exemplo, em São Paulo, que o Carandiru era controlado, tem o livro do Drauzio Varela, né? Era controlado por 10 pessoas, mas não era controlado. Você tinha que ter a aceitação dos presos. Eles tinham que aceitar a proposta dos agentes penitenciários, entendeu? Então, na verdade, o Estado não controla nada. Então, quando você junta essas duas coisas, a gente chega no que está acontecendo em Natal, né? Claro que a questão de Natal tem uma questão específica aqui no momento, mas no fundo é sempre a mesma coisa. É a rebelião dos presos sobre os quais a administração pública não tem controle de fato, porque eles podem ter celular, entra qualquer coisa lá dentro, do que eles querem estar lá dentro. Eles estão lá porque se deixaram entrar, no fundo, e só podem ficar lá enquanto não atrapalhar os negócios, entendeu? Quando começa a atrapalhar os negócios, acontece isso. Isso não é a primeira vez, cara. Entendeu? Agora, o que você vai fazer? O Estado tem que chegar mesmo, né? Eu acho que nesse ponto o seu outro entrevistado tem razão, tem um problema de gestão, né? Mas a gestão significa você olhar para o presídio não como um buraco onde você ataca a gente que não presta, né? Mas como uma instituição social digna como outra qualquer. Vamos então mudar para outro assunto também bem atual, que é o seguinte: segundo Lula, essa operação da Polícia Federal, que ele elogiou, feita pelo Flávio, é, atingiu o PCC, um plano do PCC para matar vários servidores públicos, entre os quais o ex-juiz e atual senador Sérgio Moro. O outro entrevistado meu aqui no Dois Dedos de Prosa foi o ex-ministro do Trabalho, Almir Pazanotto, que disse que tem procurado, mas não encontrou nenhuma razão para o PCC matar Moro. Se o PCC matar Moro, foi por encomenda. Vamos começar pelo efeito político da fala do Lula. O que é que o senhor acha que o presidente da República quis com essa frase infeliz? Eu acho o seguinte, você tem, a gente não sabe direito, porque isso é uma questão de polícia, é uma questão que está colando no judiciário, a gente tem que falar pelas informações que a gente consegue reunir, foram disponibilizadas na imprensa e nas redes sociais, né? Eu também acho que, enfim, pelo que eu apurei, o PCC não queria matar o Moro. Ele queria usar o Moro como uma espécie de figura uma espécie de estrelinha para chamar a atenção da gravidade do fato e sequestrá-lo para ter evidência e pressionar o sistema político. E isso, acho que, aliás, pela atuação dele no governo Bolsonaro, e esse plano foi bolado durante o governo Bolsonaro. Então, ele não tem diretamente a ver com o atual governo, né? Agora, a respeito especificamente do presidente, assim, alguém disse para o presidente que a notícia passou porque foi levantado o sigilo pela juíza que sucedeu ao Moro na Vara de Curitiba, Gabriela Hart, e que esse levantamento de sigilo teria sido alguma coisa combinada com o Moro para tentar dar alguma relevância política a ele, que, enfim, estaria em baixa do ponto de vista da visibilidade já há algum tempo, né? Então, isso chegou no ouvido do presidente. A gente tem que lembrar que o principal alvo da Lava Jato foi o PT, né? E aí ele, perguntado ali na lata, soltou essa. Quer dizer, o problema, sinceramente, não é o que o Lula pensa ou acha ou para si próprio, ou para dentro do partido, ou para dentro da clique dele lá, do pessoal do Palácio. Mas tem certas coisas que a gente não fala em público, é isso que eu estou querendo dizer. Tá? Vocês podem É, pensar,
mas você não fala em público, e aí eu acho que a gente chega num problema que está acontecendo de comunicação do governo. Assim, o Lula está confiando demais no próprio taco, e está faltando aquele famoso ministério que foi proposto pelo Chico Buarque, Aquele, 20 aquele anos atrás. VDM, vai dar merda. É o ministério do vai dar merda. Entendeu? É, Que alguém que fale no ouvido dele, ó, tá acontecendo isso, você não tá abafando, entendeu? Só abafando, também tá dando muito ruído na comunicação. Eu acho que esse é um problema sério, né? Porque para o governo dar certo, uma das medidas é você reduzir, cooptar a gente, é isolar o inimigo, isolar o adversário, que é isolar a extrema-direita. E uma certa soberba e um certo descuido de comunicação pode prejudicar esse esforço, entendeu? até Ali porque é muito. transforma o Lula numa espécie de promotor do Moro, porque o Moro está fora do noticiário e o Lula põe, né? Pois essa era uma outra hipótese, até que eu tinha pensado também, outras pessoas depois pensaram também, assim, será que ele está querendo polarizar com o Moro no lugar do Bolsonaro? Entendeu? Mas aí eu acho que é um pouco teoria da conspiração. Bom, teoria da conspiração no seguinte sentido, eu acho que ele foi perguntado ali na lata, ele certamente detesta muito mais o Moro do que o próprio Bolsonaro, por razões pessoais, entendeu? Não me parece coisa combinada, não. Eu acho que isso aí é que a gente olha de longe, né? A gente fica achando que um monte de coisa é combinada, que tem um propósito secreto, tem um plano. Às vezes não, o cara é perguntado na lata lá e diz alguma coisa e aí diz uma coisa e depois o negócio desanda, né? E é uma É. espécie de Agora, previdência, imprudência. E eu acho que está é, faltando prudência aí, especialmente nas línguas. exatamente. Agora, tem uma coisa, uma verdade é certa, né? O Bolsonaro promete voltar e ninguém fala mais de joia, de fuzil, de revólver, dando a indicar que vai ficar tudo por isso mesmo. Quer dizer, de uma certa forma, essa imaginada mudança de foco do Bolsonaro para o Moro não deixa de ser uma hipótese a ser considerada. Por isso que eu estou lhe dizendo que o Bolsonaro está sendo desviado até para a Michelle, mas depois a gente fala da Michelle. Agora vamos falar disso aí. O que é que o senhor acha? Que ninguém mais fala. O Bolsonaro agora virou uma espécie de Trump. Só que o Trump pode ser condenado lá nos Estados Unidos. Eu duvido que o Bolsonaro seja condenado aqui. Eu acho que está acontecendo o seguinte: está tendo um acúmulo, na verdade, de insatisfação de parte da mídia tradicional com o governo pelo seguinte: a mídia tradicional é liberal. Liberal, aqui não tem palavrão, não, tá? É liberal democrata. É tradicional. Não, liberal para mim é outra coisa, tipo Paulo Guedes, é o tipo de coisa, aqui não tem tempo de explicar. Eu sou liberal. Eles tinham uma expectativa de que o governo Lula fosse ser mais moderado, até porque eles também apoiaram, né? Deram uma força também para o Lula ganhar a eleição, aquela história da Frente Ampla. Né? E eles estão vendo o Lula um pouco nervoso, assodado, ele tem pressa também. Ele teve uma herança muito ruim, maldita. E aqui eles estão vendo aí o receio desse pedaço. Assim, esse pessoal da mídia mais tradicional gosta do Haddad, né? Não gosta da Glaze. Então, mas eles estão achando que os radicais estão tendo mais visibilidade que os moderados. Então eles ficam. Então, aí tem o bombardeio em cima do Banco Central. Aí tem o receio de que a política econômica vá para o lado da Dilma. Né? Aí, ao mesmo tempo, o Lula quer nomear o advogado dele. Isso começa a vira uma bola de neve. E eu acho que essa história do Moro, do Lula falando, primeiro que sonhava quando estava na cadeia em ferrá-lo. Depois, essa história de que era uma invenção, virou uma espécie de né, uma gota d'água que explodiu. E meio que está tendo uma repercussão para ver se isso chega, de certa maneira, no Planalto e provoca uma espécie de freio de arrumação lá dentro. Né? Eu acho que tem um pouco isso também. Isso mostra um certo cansaço desses erros, né? Que são percebidos como erros, né? Do governo na parte seja da informação, seja, né? Vamos falar a palavra certa, por um excesso de, digamos assim, de radicalidade ou de imprudência. Né? Eu acho que tem um pouco disso também. Há uma tendência, achava-se que, baseado não sei o quê, mas a chamada Faria Lima achava que o Lula ia querer repetir ou continuar o seu Lula 1.
Na verdade, o Lula tem dado sinais, até com a nomeação da Dilma lá para o Banco do BRICS, de que ele quer primeiro vingar a Dilma, resgatar a Dilma do golpe que não houve. A Dilma foi deposta, inclusive, por decisão do Ricardo Lewandowski, que foi um ministro do Supremo indicado por ele. Depois vem essa coisa em cima do Moro, que é o seguinte: o Moro, vamos combinar aqui, né, professor? O Moro é uma grande frustração nacional pela falta de ação dele, e também dentro do Senado um Zé Ninguém, um Zé sem alguém, né? Então, focar no Moro é uma coisa muito personalista por parte do Lula e, do ponto de vista da estratégia política, inútil. Pois é, por isso que eu acho que, na verdade, isso não foi um plano, entendeu? Que ele odeia o Moro, obviamente, ele odeia e tem muita razão para odiar mesmo. Assim, do ponto de vista pessoal, e o PT também tem que ter muito. Enfim, então, faz parte de uma história. Né? Isso tem a ver com o impeachment da Dilma, porque a Lava Jato foi uma espécie de catalisador. Não foi só a Lava Jato que derrubou, mas ela foi o catalisador que movimentou as forças todas que queriam forçar a mudança da situação, tirar o PT do poder depois da eleição de 2014, entendeu? Então, acho que tem uma mágoa, tem uma raiva, isso é natural. Mas, assim, justamente por causa desses efeitos, desse raciocínio que você exibiu agora, meu mano, eu acho que essa coisa do Moro, na verdade, foram deslizes. Eu acho que isso foi calculado, não. Acho que foram deslizes mesmo, ali que soltou. Por acaso veio um atrás do outro. Quer dizer, da parte do Lula. Não sei se do Lula. Enquanto a juíza, eu não sei. Ela soltou de propósito, depois que o Lula falou que queria ferrar o Moro, aí eu não sei. Tá? Mas acho que foram deslizes da parte dele que foram aproveitados pelo Moro. Né? Eu acho que foi isso, eu acho que isso que aconteceu. E aí vem essa história que eu falei da bola de neve. Tem muita coisa acumulada por parte desse setor que se opôs ao Lula e ao PT, na época da Lava Jato. Quando o Moro aparece, na verdade, como o sujeito que tinha mobilizado o judiciário com fins políticos, teve o episódio da Lava Jato, vira ministro do Bolsonaro, esse pessoal desembarca, faz oposição ao Bolsonaro, volta, né, simpatiza com o Lula, porque alguém tem que tirar a ruína, a catástrofe do golpismo bolsonarista de lá de cima. Né? E aí está imaginando que o Lula vai voltar mais tranquilo, né? E não foi isso que aparentemente não é isso que a gente está vendo. Então eu acho que aí, eu sempre penso que tem várias causas para acontecer alguma coisa. Eu acho que é isso que está acontecendo agora. Professor, se o senhor achar que o Bolsonaro não é mais assunto, diga, não vou responder sobre o Bolsonaro, mas Não, eu posso falar do Bolsonaro, sim. eu tenho boa festa. Eu tenho um guri com 3 anos e meio de idade e vou à festa de criança e eu só encontro bolsonarista por onde eu vou. Quer dizer, o bolsonarismo não morreu. Agora, vejo também um movimento, Tem que ver que principalmente do colégio que teu Valdemar. filho está. Hein? Hein? Não entendi. Vem também um lançamento aí, talvez precoce, da Michelle pelo Valdemar Costa Neto, presidente do PL, né? Será que a Michelle e a movimentação dos evangélicos pode pegar essa herança do Bolsonaro aí? Hein? O que é que você acha? Caiu de novo? Ah, não. Oi? Fala, o senhor não ouviu? Vamos lá, vamos Não, não repetir. ouvi nada. A Michelle terá terá um papel importante, como pretende o Valdemar, na administração da herança bolsonarista, principalmente por causa dos evangélicos, a seu ver? Gente, o Valdemar, eu acho engraçado, né, mano, que é o seguinte, você olha esse pessoal todo, parece filme do Batman, né? Só não tem o Batman, mas os vilões estão todos lá. Estão todos lá. Você tem a Michelle de mulher gato, você tem o Valdemar de pinguim, você tem o Moro de duas caras, você tem vários personagens ali. Tem o Bolsonaro de Coringa. Né? Coringa é o E o Bolsonaro. Valdemar, é engraçado que nesse último filme do Batman, o pinguim aparecia como um sujeito assim meio inescrupuloso e oportunista. Né? O Valdemar é um personagem muito interessante porque ele não tem adesão nenhuma a essa pauta. Ele é um profissional, ele é um sujeito que não tem moral. Ele simplesmente vê no bolsonarismo uma espécie de meio para fortalecer o próprio poder. Né? Se esse pessoal fosse de esquerda, era capaz dele apostar nesse pessoal também. Não tem a ver com direita, com esquerda. Então, É grana!
Então, na verdade, o que que é? Então, ele acha que tem que defender quem dá voto, né? Nicolas, ou ele acha que pode ser Michele. Mas, para ele, é qualquer um. Pode ser Bolsonaro, se não for Bolsonaro, fica inelegível, então vamos de Michele. Se Michele não quiser, vamos de não sei quem. Entendeu? Então, ele não tem adesão pessoal, intelectual, emocional nenhuma. Isso aí é puro negócio mesmo, entendeu? Então, ele vai tentar apostar na Michele, porque ele já está contando que o Bolsonaro vai ficar inelegível. Ou que ele, na verdade, não passa do que ele, Valdemar, também sempre foi, um parasita. Essa é uma tese que eu sempre defendi. Bolsonaro, mais do que golpista, sempre foi um parasita. A família dele é uma família de parasitas. Ele replica o modelo de negócio da parasitagem política para a família inteira e foi replicado por outros sujeitos que tentaram embarcar também, às vezes sem muito sucesso, como Daniel Silveira, que é o negócio da lacração. O negócio deles, na verdade, é dizer, sobretudo, antes ainda do que o golpismo mesmo, é dizer atrocidades para chamar a atenção e mobilizar essa fatia de extrema-direita que estava adormecida na sociedade brasileira até 10 ou 8 anos atrás, entendeu? Mas o problema do golpe é o seguinte: se você dá o golpe, você implanta uma ditadura, aí acabou o negócio. Então, o negócio deles é explorar o ódio à democracia, não é acabar com a democracia, entendeu? É explorar o ódio à democracia. O negócio dele sempre foi esse. Então, eu não sei se agora. E o Bolsonaro é um sujeito particularmente covarde, né? Sempre foi um covarde. Toda a política dele de cercear o funcionamento das instituições, nomear áreas, bancar a impunidade, sempre foi, na verdade, um sistema de autoproteção. A preocupação deles sempre foi escapar da justiça. Então, eu acho que o Valdemar não está sentindo muita firmeza no próprio Bolsonaro. Tanto que ele fugiu, ele está foragido. Foragido, assim, por conta própria, porque ele achou que ia ser preso no primeiro dia. Você vê o medo que o cara tem. Então, ele picou a mula. Né? Ele sabe. Logo antes Ele do sabe o mandato que ele fez acabar. no verão Então, passado. esse movimento em torno da Michelle, eu acho que tem a ver com isso. Ele sabe. Aí que parou de novo. Eu quis fazer no computador exatamente para não parar, mas parou de novo. Alô, professor. Alô, alô. Bom, falávamos então da covardia imensa do Bolsonaro, e isso certamente vai meio que tirá-lo do jogo, né? Não, Michele é uma brincadeira do Valdemar, né? Mas eu acho que, olha, professor, eu me lembro do que eu ia nas manifestações em 2013 e tinha um grupinho de 50, 40, 30 pessoas pedindo a volta da ditadura e de repente deu no Bolsonaro. Quer dizer, existe uma. O senhor conhece isso muito melhor do que eu, mas existe uma mentalidade direitista, nostálgica da ditadura, que sobreviverá ao Bolsonaro e agora apareceu com força com o Bolsonaro. E o Bolsonaro não será preso, mas certamente não tem mais condições de liderar nada no Brasil. O que é que o senhor acha dessa direita e da perspectiva que ela tem de enfrentar a esquerda, até contando com os erros do Lula e do PT? Eu acho que, cara, tem. Esse negócio da Michelle que você estava falando antes, isso aí se o Bolsonaro não servir o Bolsonaro, vai Michelle, se não servir Michelle, vai o outro. Agora, Bolsonaro, na verdade, quando a gente fala em bolsonarismo, a gente tem que fazer uma distinção aqui. Bolsonarismo é um movimento político. Todo movimento atrai muita gente diferente. Não são todos iguais. Tem gente que vota no Bolsonaro porque eu odeio o PT, mas não necessariamente é de extrema-direita. Tem uma franja de extrema-direita. Teve gente que votou no Bolsonaro, sei lá, no interior do Nordeste, porque tem medo que o filho vire gay, não sei. Tá? Tem gente que. Assim, as pessoas votam. Repara o seguinte: são dois candidatos no segundo turno. As pessoas votam no mesmo candidato, às vezes por razões muito diferentes, às vezes até contraditórias. Tá? Você tem, por exemplo. Então, bom, eu diria o seguinte: parte desse pessoal do Bolsonaro é de extrema-direita e é fascista. Tá? Mas a nostalgia da ditadura não é tanto da ditadura em si, que tão pouca gente, tantos poucos eleitores conheceram já, depois de tantas décadas, né?
Mas é a ideia de que eles estão lutando contra um comunismo e por comunismo se entende, na verdade, ameaças a micropoderes. Ameaça a minha suposta virilidade de homem diante de mulheres, que eu tenho medo porque elas se empoderaram, né? Medo de companhia, sei lá, junto de mim ou do meu filho, de pessoas que são homossexuais. Tá? Na verdade, isso é uma outra coisa que não era bem a coisa da ditadura, ou não era o centro, os costumes não eram o centro da questão da ditadura. Né? Mas o que a direita conseguiu vender é que tudo isso está no mesmo pacote. É como se existissem duas democracias. A democracia do machão, a democracia do homofóbico, a democracia dos religiosos e uma outra democracia que não é pluralista, tolerante, que não é democracia para eles, entendeu? Esse pessoal é um pessoal que tende ao reacionarismo. Reacionarismo é o seguinte, assim, eu tenho o direito de mandar na minha mulher, tenho o direito... Né? É o negócio do patriarca, a democracia do patriarca. A democracia do patriarca é o direito que o patriarca tem de ter uma vida orientada pelo seu sacerdote, mandar no filho, mandar no empregado, mandar pessoalmente, tá? E não existir nada no Estado que interfira com esse tipo de relação hierárquica que ele tem dentro de casa com a mulher, o filho e o empregado, entendeu? E orientado sempre pela visão religiosa da igreja. Então, o horror que esse pessoal tem do Estado, e por isso eles falam em homeschooling, ou escola sem partido, ou hospital, ou banheiro público, é porque o Estado virou um agente de nivelamento dos costumes, entendeu? De nivelamento social. O Estado, a máquina do Estado não faz mais diferença se o cara é gay, se o cara é casado, ele é amigado, se o sujeito é trans, entendeu? Então, o pânico deles é esse. Aí aparece uma espécie de utopia, de retropia, hoje utopia reacionária, que é a saudade do tempo em que o Estado era pequeno, em que cada um vivia a sua vida e sem esse tipo de interferência, e os setores marginalizados eram bem contidos por meio de violência. Tá? Então, e aí é uma coisa engraçada, só para terminar, quer dizer, o neoliberalismo não é igual ao reacionarismo. Os dois são conservadores, mas não é igual. O neoliberal é o cara que está metido no dinheiro, no mercado de capitais, você falou aí da Faria Lima, né? Mas ambos têm uma coisa em comum, que é o horror ao Estado. Então, os dois querem, na verdade, por razões diferentes, um Estado pequenininho. Um para o mercado e a plutocracia mandar à vontade. O outro é para o patriarca ou o homem de bem conseguir mandar na sua família. Você tem orientado pelo sacerdote da sua igreja, evangélico-católica, e sem ter qualquer tipo de interferência do Estado. Isso explica por que eles se juntaram também, entendeu? E eles se juntaram também porque são, como diz o título do seu livro, oligarquia. Exato, Né? quer O que dizer... vem... Eu estou terminando porque, apesar de ter sido cortado várias vezes, estourou o tempo. Eu ia discutir um assunto que o senhor conhece muito bem também, mas fica para outra entrevista quando a gente puder marcar. O gasto de previdência com descendentes de servidores públicos, basicamente militares. As descendentes mulheres dos generais que viraram marechais recebem durante 100 anos uma fortuna, e a previdência também vale para civis, graças ao Juscelino Kubitschek, como ficou provado lá no seu texto no Estadão, né? É Bom, impressionante, cara. Assim, só vou falar uma é, frase sobre isso, é uma coisa impressionante. Assim, alguém tem que estudar o desvirtuamento da cultura política republicana brasileira, que é o Juscelino Kubitschek. O que ele fez de criar mamata com Brasília, com o Diabo A4, um apartamento funcional, carro oficial, essa ideia de que a administração pública tem que morar em palácios modernistas, entendeu? Isso, cara, isso foi uma catástrofe para a cultura política brasileira. Hoje não tem um vereador que não queira chegar na Câmara de Vereadores em carro oficial, de preferência o prédio tem que ser super moderno, porque quem gosta de velho é remédio. Se o prédio tiver mais de 30 anos, ele não quer. Tem que ter gabinete de 100 metros quadrados, no mínimo, e ele tem que entrar na garagem direto para não andar na calçada, para não isso encontrar aí. com ninguém. Entendeu? Isso foi uma coisa que foi criada a partir do Juscelino Kubitschek com a Isso, ditadura isso, militar.
Vamos fazer um programa só sobre Juscelino, hein? Eu tenho uma Ele vai preferência. sofrer, coitado, vai ficar com a orelha vermelha. E eu tenho uma preferência especial por Brasília, viu? Por Brasília, que, para mim, toda a chaga política brasileira contemporânea nasce em Brasília, por Brasília e para Brasília. Muito obrigado, professor. Isso, Desculpe as quedas mas tem a ver com isso também. Tem a ver também com o senhor leia um livro, mudança, né? Brasília, a cidade modernista, um livro do urbanista americano. Eu acho que o que tem a ver com isso é você tirar a capital do centro demográfico do Brasil e jogar ela no centro geográfico onde não tem ninguém. Onde a maior cidade próxima de Brasília fica a 500 quilômetros de distância. Entendeu? Então, professor Christian Lynch, esse assunto também será brilhantado pelo seu raciocínio, que me foi recomendado pelo Joaquim Falcão e pelo Zé Mário Pereira, meu editor. E não é. E eu agradeço a eles pela essa oportunidade de ter tido essa conversa maravilhosa com o professor Christian Lynch. Obrigado, professor. O prazer foi meu, Eumânia. Um abraço.